Item a história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática com o nome de sua cunhada. Filinto e sua esposa estão casados há quase 2 anos. Ao estudar em Jacarta, os dois se conheceram e se apaixonaram, com a ajuda de ambas as famílias. Agora Filinto e sua esposa compraram um apartamento, que não é muito bonito, mas também totalmente mobiliado, perto de seus locais de trabalho. Na noite úmida, o som da chuva caindo um pouco na varanda. Na sala feliz, as palavras de careta da jovem esposa soaram: "Minha esposa está muito cansada, terrível, porque é tão longo." A voz de Simone ecoou no meio da noite. Se alguém de fora ouvir, pensará que o casal está barbeando um ao outro. Mas não, Simone está apenas ajudando o marido com suas necessidades. Simone estava exausta, mas seu marido, Filinto, não mostrava sinais de satisfação. Vendo que sua esposa não parecia muito interessada, Filinto disse imediatamente: "Vamos, esposa, se você está cansada, faça uma pausa." Filinto abraçou sua esposa. Essa situação já aconteceu muitas vezes, porque Simone está no último mês de gravidez, prestes a dar à luz. Desde que a esposa engravidou, o casal não teve um relacionamento de marido e mulher. Filinto sempre ama sua esposa e filhos, também para preservar a criança em seu ventre. No início, quando estava grávida, Simone também disse ao marido para fazer sexo, mas Filinto não gostou. Desde que soube que sua esposa tinha um bebê, ele quase não se atreveu a tocar mais em Simone. Vendo isso, Simone amava o marido e sofria, então às vezes ela mesma resolvia isso para ajudar o marido. No início, isso foi muito emocionante, foi apenas um momento antes de Filinto terminar, mas depois, não foi mais tão rápido. Filinto temia que estar perto de sua esposa afetasse o feto, então ele teve que suprimir sua tristeza. Vendo que o marido ainda estava pensando e não conseguia dormir, Simone se aproximou do marido e perguntou: "O marido ainda não dormiu? O que você está pensando?" Não é nada, é só meu marido nervoso com o bebê", respondeu Filinto. Vendo o marido dizer isso, Simone apenas sorriu e abraçou o marido com mais força. "Está quase aqui, marido, provavelmente falta cerca de uma semana. Minha esposa disse à minha avó para sair, e alguém entrava e saía correndo." Filinto só sabe que sim. A questão de sua esposa dar à luz, o casal discutiu com cuidado, todos contrataram um serviço, escolheram um pacote para Nhan. Filinto também anunciou sua renúncia da empresa, mas ainda está providenciando. A empresa de Filinto não é muito grande, há apenas 2 eletricistas, por isso é muito difícil solicitar licença. Ele também estava muito preocupado. O pai de Filinto no campo é velho, e sua mãe está morta nas montanhas, então ele não pode vir aqui. Ele também está muito triste por sua esposa. Simone olhou para o marido, simpática: "Meu marido pode dormir ou minha esposa pode me dar dinheiro para sair e me divertir com pêssego?" Filinto exclamou enquanto sua esposa o beliscava: Não, meu marido pode dormir, não me atrevo a miscelânea." Filinto foi beliscado por sua esposa assim muitas vezes. Sua esposa sempre o provoca assim. Então Simone sussurrou para o marido: "Bem, Catarina disse que no dia em que nasci, ela estava acordada." Filinto se assustou quando sua esposa mencionou Catarina. "Diga-me claramente. Ela está muito ocupada. Onde é a hora de vir aqui?" Simone olhou para o marido: "Não há problema em estar ocupado, como meu marido pode entender sobre o parto." Ela disse que poderia providenciar isso. "Sim, então meu marido também está à vontade. Pare de ir para a cama cedo, meu marido tem que ir trabalhar amanhã." Então ele fechou os olhos, mas não adormeceu. Agora mesmo, minha esposa mencionou a irmã Catarina, fazendo o coração de Filinto brilhar e rejuvenescer. Catarina é cunhada de Filinto, da mesma idade que ele. Ele e sua esposa moram no campo com os pais. Antérieurement, à SRA. Catarina estudou enfermagem. Depois de se formar, seus pais se inscreveram para entrar em uma escola secundária para trabalhar na área médica. Salário baixo, remuneração limitada. Quantas vezes Catarina quis fazer uma pausa, mas seus pais e marido não concordaram. O marido de Catarina disse que podia cuidar da economia, não precisava se preocupar com isso. O irmão de Filinto está atualmente trabalhando no setor imobiliário, o que pode ser considerado muito bom. Pensando em Catarina, Filinto se sentiu desconfortável. O que é isso aquela coisa? Ele sente falta da cunhada. O fato é que Filinto estava na 12ª série quando seu irmão trouxe sua cunhada para casa. No primeiro dia de estreia de Catarina, Filinto só ficou impressionado com sua altura, corpo esguio e pele clara.
Filinto não se atreveu a olhar para ela por muito tempo, com medo de que ela ficasse envergonhada. Com o passar do tempo, Catarina costumava voltar para casa para brincar com sua família. Filinto sentia que ela era uma pessoa gentil, sempre gentil com ele. As irmãs conversam mais umas com as outras. Aos poucos, Catarina se tornou uma amiga para ele confiar. Item quando você se casa, Filinto fica feliz, tão feliz como se estivesse se casando com sua esposa. Recentemente, perto dela, Filinto sentiu que não era o mesmo de antes, não havia mais um simples afeto fraternal, parecia que ele estava prestando atenção na cunhada. Muitas vezes, ele a observava à distância, de dentro da sala. Ele olhou para a cunhada com olhos lascivos, como um homem olhando para uma mulher. Filinto não sabia mais. Na sua idade, ele parecia querer ser apaixonado e querer explorar. Ele costuma tirar vantagem para espiar a cunhada quando tem a oportunidade. Espiar pela abertura na coleira fez Filinto brilhar em seu corpo. Os irmãos moram na mesma casa que Filinto, o que também é uma oportunidade para ele ver sua cunhada. Irmã Catarina é decente e também bem arrumada em seu vestido. Ela sempre foi discreta quando estava em casa, porque havia seu pai e Filinto em casa. Mas, como um ladrão, não importa o quão cuidadoso o proprietário fosse, Filinto tentou encontrar uma maneira. Embora ele tivesse perseguido repetidamente irmãos e irmãs fazendo sexo uns com os outros, ele ainda não conseguia pegá-lo. Uma vez, Filinto ficou do lado de fora e não viu nada, apenas a voz fraca de sua cunhada, e então ficou em silêncio durante a noite. Ele pressionou o ouvido contra a porta da sala, tentando encontrar uma abertura para olhar, mas não havia nenhuma. Apenas essas ações deixaram Filinto animado. Item eventualmente, Filinto voltou para a sala, cuidando de suas próprias necessidades. Tornou-se seu trabalho diário. Desde que Catarina era sua noiva, Filinto se lembrava de ter visto Catarina tomando banho. Apenas através da imagem borrada atrás do vidro da porta, Filinto também imaginou sua figura, seu lugar mais secreto. Filinto imaginou aquela imagem fraca e se lembrou dela para sempre. Então ele também teve que entrar na sala de aula da universidade. O tempo tinha que ser longe de casa para estudar, mesmo estando ocupado, mas Filinto ainda tentou aproveitar a oportunidade para visitar casa, dizendo que estava visitando, mas principalmente visitando sua cunhada. Catarina também não prestou atenção nos olhos do cunhado olhando para ela. Ela pensou que seu irmão estava apenas olhando para sua irmã. Catarina amava ainda mais Filinto, porque ele não tinha mãe, e ele era muito obediente, sempre obediente à cunhada. Ele e sua irmã também costumam confiar juntos. Embora tenha estudado em Jacarta, Catarina ficou em casa e depois deu à luz um belo menino. Seu tempo é gasto apenas cuidando de seus filhos, assuntos familiares também caem muito em sua cabeça. Filinto também apenas mandou mensagens e conversou com ela normalmente, não tanto quanto antes. Ele tinha a sensação de que eu não o amava tanto quanto antes, ou que queria evitá-lo. Item amanhã, Catarina irá para Jacarta, dizendo que amanhã fará uma cesariana. Ela também estava espalhada em seu coração, como se assustada ao se lembrar da velha história. Tinha acontecido desde que Catarina voltou a ser noiva. Catarina se lembra muito bem do dia em que Filinto estava estudando em Jacarta. Havia uma semana para estudar para o exame final. Desta vez, como muitas vezes antes, as mulheres ainda estão felizes, sorridentes e normais. Esta manhã, Catarina viu que Filinto não tinha acordado, ele tinha dito a ela para ir trabalhar hoje, e ela ainda não tinha acordado. Catarina abriu a porta do quarto de Filinto e estava prestes a entrar quando algo a pegou no olho entre as pernas. Seu coração batia repetidamente. Catarina corou, recuperou a compostura, depois bateu na porta e gritou em voz alta: Filinto, Filinto, levante-se, baby, é tarde. Filinto bocejou e respondeu: sim, estou acordado. Catarina desceu até a sala de jantar, mas seu coração ainda batia rápido. Quando viu Filinto descer, Catarina ficou ainda mais antinatural. Ele comeu apressadamente e não percebeu nada. Estou atrasado, vou primeiro. Sim, vá com cuidado. Filinto saiu correndo de casa e Catarina se sentiu aliviada. Ela se sentou e tentou chegar à cadeira, não querendo fazer nada. Item olhando para o relógio, ela viu que não era hora de ir para a aula. Catarina se aproximou para fazer o quarto de Filinto. Ela abriu a porta do quarto, acendeu a luz e olhou para a pilha de roupas dele espalhadas na cama. Catarina balançou a cabeça com as roupas que ele havia trocado. De repente, ela se sentiu inútil quando pensou no outro. Catarina corou, com a intenção de levar a pilha de roupas para a lavanderia, mas como se um palpite lhe tivesse dito,
Catarina foi até o travesseiro, ela queria tirar a fronha e levá-la para a lavanderia. Assim que pegou no travesseiro, Catarina não esperava que houvesse 3 pares de roupas íntimas por baixo. As calças que ela havia perdido. Catarina murmurou, é ele, é ele. Para que serve? Catarina pegou 3 pares de calcinhas, suas mãos tremendo quando o fedor saiu. Catarina tinha certeza de que esse cheiro não era dela. Ela entendeu quais eram esses traços. Catarina não esperava que seu cunhado, o irmão mais novo que ela amava, fizesse uma coisa tão depravada. Ela murmurou como se estivesse engasgando, oh meu Deus, isso, o que há de errado com isso? Ela estava arrasada, ela não podia acreditar que Filinto era uma pessoa assim. Item enquanto pensava, Catarina estava curiosa, queria saber que outro segredo seu cunhado estava escondendo. Catarina abriu a gaveta do armário de Filinto. Oh meu Deus, há fotos dela que Filinto havia tirado secretamente. Que é uma foto da vida cotidiana, uma foto dela vestindo um aldai, vestindo pijama ou um vestido em casa. O que essas fotos têm em comum é que todas elas se concentram em suas partes sensíveis. Catarina parecia não acreditar mais em seus olhos, ela sussurrou, lágrimas caindo, Filinto me usou como modelo, porque ele é mimado, ele é tão mimado. Catarina ligou o computador de Filinto, mas o computador tinha sido definido como uma senha. Ela tentou várias vezes e não conseguiu, então desligou. Catarina ia levar a calcinha para lavar, mas então ela estava com medo de que Filinto soubesse que ela havia descoberto seu segredo. Ela ficou em silêncio, sem saber como lidar com isso. Quando terminou, Catarina foi para a escola, mas não conseguia se concentrar como de costume. Seu corpo era como uma nuvem. Item esta noite, irmã Catarina saiu para tomar uma bebida com os amigos. Quando voltou, pronto para beber um pouco de vinho, abraçou a esposa em silêncio e carregou Catarina para a cama. Vamos, deixe-me. Quando Filinto voltou a jogar, Catarina se assustou e disse em seu coração cheio de insegurança, deixe-o ir assim que ele for, eu farei. Ninguém tem medo, eu. Filinto está dormindo, ele parece tão faminto. Ela também está animada desde a manhã até agora. Pensando em Filinto, ela sentiu o calor queimando por todo o corpo. Ela não sabia que os olhos de Filinto estavam olhando para a cena desse casal. Filinto estava assistindo quando ouviu seu irmão voltando. Ele estava prestes a descer para cumprimentá-lo por 1 hora, que teria medo de ver a cena de irmãos e irmãs uivando juntos. A pele da minha cunhada é tão branca e lisa que eu apenas olho para ela. Em seguida, a calcinha novamente, deitada no chão. Irmã Catarina era tímida. Oh, eu anseio por isso. Eu te amo. Filinto viu seu irmão fazendo aquela coisa com Catarina, sem andar por aí. Sim, eu realmente gosto. Filinto não esperava que seu irmão estivesse com tanta pressa. Ele não perdeu esta boa oportunidade. Olhando pela porta, ele pensou, por que você está com tanta pressa? Vendo a expressão triste de sua cunhada, tendo 2 filintotes, ele murmurou, entediado. Todas as vezes. Catarina não disse nada, apenas o absorvente higiênico que entregou ao marido. Olhando para a triste cena de sua cunhada, Filinto sentiu pena dele e voltou silenciosamente para seu quarto. Item quando o quarto estava silencioso como de costume, Catarina e seu marido, o ronco era uniforme. À noite, pai e filho beberam algumas xícaras juntos. Filinto irá para Jacarta novamente amanhã à tarde. Catarina não conseguia dormir. Seu corpo ainda estava tonto, muito desconfortável. Seu marido tinha acabado de fazer mas estava feito. Não sei porque o marido dela é o mesmo há vários anos. Agora mesmo, Catarina não viu nada. Catarina estava tão triste. Ela se deitou para navegar no Facebook depois que o marido dormiu bem. A Catarina foi ver um pouco as vendas online, mas estava aborrecida, nada de interessante. Catarina jogou fora o telefone para dormir, mas assim que fechou os olhos, não conseguiu dormir. O que seu marido acabará de fazer ainda estava inacabado, e o que Filinto fizera deixou Catarina incapaz de dormir. Pensando nele, Catarina ficou irritada novamente. Ela estava curiosa, ela não sabia se ele tinha dormido ou terminado de estudar neste momento. Embora ela estivesse zangada com ele, porque o amava sem mãe, ela não podia negligenciá-lo. Catarina desceu da cama, subiu as escadas, foi até a porta do quarto de Filinto. A porta do quarto dele não estava fechada, apenas semi-fechada, só saiu a luz do computador, já passava do meio-dia da noite. Item Catarina queria saber se ele estava dormindo, ela empurrou a porta um pouco, uma brecha apareceu, ela colocou os olhos para olhar, ela ficou parada,
sem ousar dizer uma palavra. Sua mão estava agarrada à parede. Catarina não podia acreditar. Filinto estava sentado assistindo aquele filme na tela. Ele estava usando fones de ouvido. Ele deve ter ficado com medo de que ela ouvisse lá embaixo. Oh meu, o ator é coreano ou japonês? E ele é tão bonito. Você ainda está resolvendo suas próprias necessidades? A mesa do computador de Filinto estava a cerca de 2 metros da dela, e ele estava sentado em linha reta com a porta, para que Catarina pudesse ver claramente. Ela não esperava que Filinto estivesse assistindo a um filme de porco. Catarina olhou para a tela. O filme tinha lindas atrizes. Atores masculinos eram jovens. Catarina também não sabe muito sobre esse gênero de filme, mas parece ser coreano. Catarina nunca tinha visto esse gênero antes. Ela olhou para baixo. A luz do computador não era muito clara. Oh meu Deus! A visão deixou Catarina quente. Catarina não conseguia mais se levantar. Estava em choque real, como uma pessoa com febre. Ela sentiu que queria pedir algo, mas ficou atordoada. Item de repente, ela ouviu Filinto gritar: Irmã, Catarina, sinto sua falta. Catarina forçou os olhos e observou Filinto segurando sua calcinha. Oh meu Deus, minhas calças estão todas sujas de novo. Ele sentou-se em silêncio, a tela do computador ainda brilhando uniformemente. Catarina estava do lado de fora, ia de uma surpresa a outra. Filinto se atreveu a levá-la para pensar sobre isso e lidar com isso sozinho, e até mesmo sujar sua calcinha. Catarina desceu silenciosamente para seu quarto e perdeu o sono outra noite. Na manhã seguinte, quando acordou, Filinto foi se exercitar com o irmão. Catarina queria entrar no quarto dele para limpar, porque o quarto do cunhado estava tão bagunçado, ela já estava irritada. Catarina enganchou suas roupas, limpou o lixo e depois tirou as roupas para lavar. Depois disso, ela trouxe uma vassoura para limpar a casa. Assim que limpou o computador, Catarina ficou assustada ao se lembrar da cena de seu cunhado ontem. Ela olhou para o computador e parecia que havia uma luz piscando. Parece que Filinto esqueceu de desligar o computador. Catarina ficou curiosa, ligou a tela e apertou Enter. A tela do computador é aberta. Era verdade que Filinto estava com tanta pressa que não desligou o computador. Catarina viu no ecrã que ainda havia o site de ontem. De alguma forma, sua mente lhe disse para não tocá-lo, mas a mão de Catarina já estava segurando o mouse. Ela se clicou e abriu o filme que Filinto assistiu ontem. Catarina murmurou: Este é um filme de família. Ela não assistiu ao conteúdo do filme, mas clicou no diário de pesquisa. As palavras-chave que apareceram deixaram Catarina atordoada: cunhada, primo, sogro, nora, sogra e genro. Catarina ficou em silêncio. Seu cunhado assistiu a esses tipos de filmes novamente. Você estava tão mimada. Catarina desligou o computador de Filinto e saiu da sala com o coração pesado. Ela suspirou: Bem, isso foi há muito tempo, quando você não tinha namorada ou esposa. Agora que sua esposa o mimou, não deve haver mais uma coisa tão suja. Catarina adormeceu o tempo todo. Esta manhã, Filinto levou sua esposa ao hospital. Simone teve uma dor de estômago no início da manhã. Internado no hospital, Filinto realizou uma cesariana em sua esposa. No início da tarde, a operação começou. Sentado no corredor com sua sogra, Filinto estava extremamente impaciente. Finalmente, ele viu o rosto do garoto extremamente gordinho. Pegando sua esposa no banheiro, olhando para o sorriso feliz de Simone, Filinto também estava extremamente feliz. A pequena família tirou uma foto juntos, preservando esse momento memorável. Naquela noite, Filinto ia ficar no hospital com sua esposa e filho, mas sua sogra o obrigou a ir para a cama cedo. Filinto não podia pedir licença, porque a pessoa que trabalhava com ele, a família tinha uma história triste. Filinto teve que ser substituído. Sabendo que sua esposa não o culpa, Filinto ainda sente que não pode ser atencioso com sua esposa. Logo após o café da manhã, Filinto ligou para Simone. Ela sorriu imensamente, seus olhos estavam cheios de felicidade. Comece com o trabalho do novo dia novamente. Embora ele não esteja lá para cuidar de sua esposa e filhos, mas com sua sogra no hospital, Filinto também se sente muito aliviado. Catarina ficou embaixo do chuveiro, queria perder o calor e também tomou banho para cozinhar arroz. Esta tarde, Catarina foi ao hospital visitar Simone, onde brincou por um tempo, e agora voltou para casa para comer e beber água para Simone e sua mãe. Filinto chegou em casa do trabalho, com a boca assobiando. Ele achou estranho. A porta de sua casa estava aberta novamente, apenas o portão estava trancado. Filinto se assustou, abriu o portão e entrou suavemente.
Chegando à porta, Filinto viu uma mulher de costas para ele. De relance, Filinto sabia quem era. Filinto estava muito familiarizado com esse olhar. Cunhada, quando você veio sem me contar? Filinto entrou na casa, gritando. Irmã Catarina se assustou e se virou, pessoas aterrorizadas, assustadas. Eu vim ao meio-dia e agora estou cozinhando arroz para levar para você e Simone. Ela estava cansada e já havia cozinhado arroz. Filinto ficou atrás dele e falou, mas principalmente olhou para a cunhada. Irmã Catarina ainda cozinha arroz despreocupadamente. Eu não sabia que Filinto estava olhando para mim, olhando para as minhas costas. O povo Filinto estava quente e suas gargantas estavam secas e amargas. Ele parecia estar queimando em seu corpo, pensando em alguma coisa. De repente, Filinto não ouviu mais as palavras de Catarina. O que ela disse? Catarina riu, vá tomar um banho e comer. Depois disso, minha irmã também trouxe arroz para o hospital. Sim, eu vou. Filinto entrou rapidamente no banheiro, ele não aguentava mais. Filinto descarregou a água, apenas a água que sobrou para reduzir o calor em seu corpo. Nesse momento, Filinto estava dentro do banheiro e Catarina cozinhava arroz atentamente. Assim que viu sua cunhada, Filinto tinha uma maçã na cabeça, ou pergunte a ela uma vez. Ele pensou, e se a irmã Catarina me ajudasse? Se ela o ajudasse a lidar com suas necessidades fisiológicas, o que seria? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais animado Filinto ficava. Ele tomou um banho e deixou sua mente pensar diversamente, ele tinha que correr um risco. No passado, ele sentia a falta da irmã a ponto de enlouquecer, mas nunca se atreveu a ir além do limite. Embora houvesse muitas vezes em que minha cunhada olhou para ele por um longo tempo, como se quisesse dizer alguma coisa. Ele não sabia que sua cunhada também tinha uma imagem de seu cunhado em seu coração. Filinto pensou novamente, irmã Catarina também a amava. Se ela concordasse, provavelmente não daria muita importância a isso. E se você fizer isso? Ele não conseguia pensar em mais nada. Em minha mente, eu só tinha a imagem de uma linda cunhada, acariciando como um pêssego. Filinto abre a porta do banheiro, sai. Ele olhou para a cozinha, onde Catarina ainda cozinhava. Filinto era gentil como um gato, caminhando em direção à cunhada. Catarina ficou surpresa quando foi abraçada por Filinto, ela entrou em pânico, apenas para dizer em voz alta, Filinto, Filinto, o que você está fazendo? Deixe-me, deixe ir. Filinto ainda não soltou, uma vozinha no ouvido de Catarina. Irmã, eu te imploro, não aguento mais, eu te imploro. Catarina tentou lutar, e evitou apressadamente. Vamos, deixa-me, não mexas comigo. Você sabe o que está fazendo. Catarina corou quando sentiu algo quente, quente atrás dela. Ela estava confusa, tímida, mas parecia estar indo bem. Catarina olhou para Filinto, ele olhou para ela e disse, Irmã, me dê uma chance, estou com tanta fome. Catarina olhou para Filinto, com os olhos cheios de complexidade. Você quer vir? Eu quero, mas não posso fazer isso. Filinto não hesitou em arriscar. Naquele momento, irmã Catarina acenou com a mão. Eu não esperava que você fosse uma pessoa assim, em vão eu te amo. Filinto foi esbofeteada por sua irmã, parada ali como uma pessoa que havia perdido sua alma. Catarina correu de volta para seu quarto, com o coração cheio de confusão. Ela tinha acabado de fugir de seu cunhado bonito, mas vaidoso. Filinto parecia se lembrar de algo e ficou em silêncio. Ele não poderia deixar passar esta oportunidade. Filinto seguiu Catarina até a sala. Felizmente, Catarina não teve tempo de fechar a porta, e a porta foi aberta pela mão de Filinto. Saia daqui rápido, apresse-se. Irmã Catarina correu para o canto do muro. Filinto olhou para sua presa como um lobo, seus olhos brilharam. Ele correu para tocar sua cintura e beijar Catarina nos lábios. Os dois caíram na cama e Filinto entrou com movimentos suaves, o som da carne colidindo. Ela não entendia por que a sensação estranha voltava, e Catarina estava tonta. A imagem do belo cunhado apareceu novamente, fazendo Catarina corar. Catarina era como uma pessoa que havia perdido sua alma, perdendo todas as suas forças. Catarina também não conseguia se entender. Agora ela deixa seu cunhado fazer o que ela quiser. Lá, havia um cunhado ruim. Mas ela não sabia por que gostava. O jovem campo de grama é rapidamente preenchido com chuvas fora de época. Não posso realmente ter sentimentos pelo meu cunhado? Não, bem, eu gosto dele de novo? Eu não posso,
eu já tenho um marido. Catarina lutou ideologicamente, quando ela meio queria ir além do limite com seu cunhado, e metade tinha medo de que seu marido descobrisse, e então a família de seu marido descobriu sobre essa coisa suja. Item pensando sem parar, no final, a mulher necessitada anseia por ser aliviada. Filinto precisa abordar a fisiologia agora. A fisiologia conquistou a cunhada obediente educada. Catarina agora só conhece necessidade urgente, depois de anos de ausência do marido. A privação passou e Catarina chorou novamente. Ela ficou embaixo da água do chuveiro, sem saber se a água espirrava mais em seu rosto ou se suas lágrimas fluíam mais. Catarina se arrependeu novamente. Ela se culpou. Se ela definitivamente tivesse saído da sala naquele momento, nada disso teria acontecido. O que devo fazer agora? O que aconteceu comigo? Mas era óbvio que agora, já se passaram 3 anos desde que ela alcançou a sensação que teve hoje. Catarina lembrou, ela estava nesta sala há muito tempo. Ela saiu do banheiro e viu Filinto terminar de preparar a refeição, e ela estava esperando. Irmã, me desculpe, eu estava errado. Catarina olhou para ele com raiva. Você conhece a mim e a você? Você se atreve a fazer isso? Você ainda é uma pessoa. Filinto não sabia o que dizer, apenas tropeçou e depois passou para outra coisa. Irmã, vamos comer e depois vou para o hospital. Catarina não se preocupou em olhar para Filinto, ela caminhou até seu quarto. Você come, eu não estou com fome. Catarina sentou-se na cama, pensando que tinha que tentar agir como se nada tivesse acontecido, não deixar Simone saber. Agora que Catarina havia partido para sua cidade natal, qualquer que fosse o motivo, Simone não acreditou. Bem, eu tenho que tentar suportar. Ela trocou de roupa e acompanhou Filinto ao hospital. Os dois não disseram uma palavra um ao outro. No hospital, Catarina tentou agir como se nada tivesse acontecido. Filinto estava apenas se divertindo, rindo e brincando com o menino. Às vezes, ele olhava para a cunhada. Ela era tão gentil e bonita. Filinto se sentiu animado novamente. Catarina ficou no hospital para cuidar de Simone, deixando a mãe de Simone dormir, e porque ela estava com medo de ir para casa, Filinto fez outra coisa suja. Se assim fosse, ela não saberia o que fazer, ela não saberia como recusar. Filinto ficou um pouco desapontado quando sua cunhada estava no hospital esta noite. A mãe e a filha de Simone estavam dormindo, mas Catarina estava deitada e não conseguia dormir. Ela continuou pensando no que aconteceu esta noite, e quanto mais ela pensava sobre isso, mais triste ela se sentia. Quanto mais triste ela estava, mais irritada ficava. Mas por alguma razão, Catarina apenas suspirou. Em desespero, porque tenho sentimentos. Na manhã seguinte, Filinto levou sua sogra ao hospital mais cedo, depois que ela cozinhou comida para Simone. Assim que Filinto chegou ao quarto, Catarina disse: Bem, meu marido veio lá, eu disse a ele para chupar leite para você, eu não aguento se você não tomar leite. Filinto não entendeu nada, olhando para a esposa de Simone com uma careta. Ele olhou para Catarina novamente. Catarina disse: Ela teve um bloqueio de leite desde ontem à noite, estava desconfortável, não conseguia dormir e agora precisa limpar o jato de leite. Meus sogros não disseram nada, apenas riram e saíram com Catarina. Filinto perguntou à esposa: O que devo fazer agora? Como? Veja o que há de errado com minha esposa. Simone pegou a camisa e apontou para o peito. O que é tão grande? Porque a última refeição não foi tão grande. Agora você tem que bombear leite, esposa. Ele não tem força para bombear leite. A primeira vez que Filinto trabalhou assim, ele simplesmente conseguiu. É leve, marido, é leve, mas dói assim. Filintorieux. Vamos, o que é tão triste, marido, coma deste lado. Finalmente, Simone olhou para o marido feliz. Finalmente, seu bebê conseguiu comer a primeira linha de leite materno. Ele disse apressadamente: Irmã, volte e descanse um pouco. Irmã, estou bem. Catarina queria ficar e vir mais tarde porque tinha medo de falar com Filinto ontem à noite. A avó olhou alegremente para o neto que estava comendo apaixonadamente. Assim que Catarina saiu da sala, Filinto cumprimentou apressadamente a sogra. Olá, esposa, para ir trabalhar. Vendo Catarina parada no corredor, Filinto pegou Filinto pela mão e arrastou Catarina até o final do corredor. Vendo isso, Filinto a seguiu e disse: O que você está fazendo? Solte minha mão. Quem os vê, ri por enquanto. Você não vai trabalhar.
Enquanto Catarina falava, Filinto puxou a mão de Catarina para dentro do vaso sanitário e fechou a porta com força. Filinto soltou Catarina e apontou: Irmã, você pode ir trabalhar. Catarina teve que cobrir a boca, sem ousar exclamar: Ah, tão grande. Ela virou o rosto, o espaço era esmagador, então era difícil se virar. Catarina olhou para si mesma horrorizada. Ela ficou assustada quando Filinto estava certo. Neste local, pode haver muita gente passando. Tendo entrado aqui, a reputação é certa. Mesmo que eu não faça nada, não posso provar que estou limpo. Depois de terminar o trabalho, ele olhou para o relógio. Morra, estou atrasado. Eu vou primeiro. Peguei um táxi para dormir. Ele deu à cunhada 500.000 VND e foi embora. Antes que Catarina pudesse dizer uma palavra, ela se foi. Agora Catarina se vê no espelho. Por que me sinto tão estranho? Tenho sentimentos reais pelo meu cunhado? O que devo fazer? Suas bochechas ficaram vermelhas. Catarina queria chegar em casa o mais rápido possível. Ela se sentiu envergonhada com a ideia de ter que olhar para o rosto de Simone. Ela não sabia como lidar com isso. De pé debaixo do chuveiro, Catarina queria reduzir o calor em seu corpo. O demônio nela parecia estar pegando fogo. Ela nunca tinha se sentido assim antes. Catarina gostava quando seu cunhado fazia o mesmo com ela. Ela ansiava por um homem como Filinto. A água fria deixou Catarina mais alerta. Ela se culpou por pensar bobagens. Catarina afastou todos os seus pensamentos, dizendo a si mesma para ser mais forte, mas então se assustou, não se lembrando de quando havia dormido. Depois de tomar banho, ela foi para a cama. Catarina pensou em muitas coisas e depois corou involuntariamente. Oh, está tão molhado. Talvez ela apenas tenha sonhado, mas ela pensou sobre isso. Eu não tive nenhum sonho. É que Catarina pensa na cena secreta, desajeitada e culpada com o cunhado. Ela riu para si mesma. O adultério é assim? Isso traz emoções tão diferentes para o meu marido. Catarina só conseguia sorrir sozinha, um sorriso azedo. Filinto, depois de ser fisiologicamente aliviado, começou a trabalhar produtivamente. Ele queria voltar para ver sua cunhada. Quando Filinto chegou em casa, ele viu Catarina, e ela tentou parecer normal. As duas irmãs também comeram arroz, mas não conversaram nada. Ambos eram tímidos. Filinto sabia que estava errado, mas era realmente irritante, não desumanizador. As irmãs trouxeram arroz para Simone e depois ficaram lá para brincar com ela por um tempo. Simone não vai deixar Catarina ficar esta noite. Eu tenho que voltar para minha cidade natal amanhã de manhã. Receio estar cansado aqui. As duas irmãs conversaram por um longo tempo, e Catarina concordou em ir para a cama para que a mãe de Simone pudesse cuidar de Simone esta noite. Filinto a levou de volta. No caminho, ele não se atreveu a dizer muito, apenas algumas palavras sobre a estrada que leva à sua amada capital. Chegando em casa, Catarina entrou em seu quarto e fechou a porta, para surpresa de Filinto. Filinto imediatamente correu atrás dele, chamando: Irmã, cunhada, eu te disse isso. Filinto caminhou até a porta da sala, girando a maçaneta. A porta do quarto não estava trancada, ele pensou que ela havia trancado a porta. Filinto abriu a porta alegremente e entrou. Catarina ficou surpresa. Você é deselegante. O que você está fazendo aqui? Saia rapidamente. Filinto coçou a cabeça. Sim, eu te dei o pacote de remédios. Sinto muito. Catarina olhou para ele. Ela sabia qual era o excesso de remédios, mas ainda perguntou: Você está doente e precisa de remédios? Item Filinto olhou para Catarina parada na frente da penteadeira, e a excitação nela aumentou novamente. Aproximou-se da irmã Catarina. O corpo de Catarina parecia amolecer nos braços do cunhado. O cheiro suave do perfume francês, o cheiro da loção, até mesmo o cheiro de seu suor, tudo que Filinto mais lembrava dela agora dava a Catarina uma estranha euforia. Os dois continuaram se envolvendo como ímãs. Filinto olhou para a cunhada por um longo tempo e depois sorriu. Para mim? Irmã Catarina apenas acenou com a cabeça, sorrindo levemente. Filinto olhou para seu lindo rosto, um par de pêssegos espreitando por trás do casaco de frutas vermelhas. Então a outra coisa veio, a privação havia perdido um pouco da razão deixada nela. Catarina também está gostando do sabor do roubo. Ela retorna à realidade quando vê Filinto em um frenesi. Catarina balançou a cabeça e desceu para se vestir. Quando Filinto ouviu isso, ele também estava acordado. Ele olhou para sua cunhada.
seu rosto bonito, mas havia lágrimas caindo dos cantos de seus olhos. Filinto pensou que ela se arrependia de suas ações. Ele disse apressadamente: Irmã, me desculpe, porque você é tão bonita, não posso evitar. Item sem ver o que Catarina disse, Filinto sentou-se apressadamente, ajoelhou-se, abaixou a cabeça e continuou: Irmã, por favor, me perdoe. Eu sei que você está errado. Prometo nunca mais deixá-lo triste. Filinto disse enquanto soluçava. Ele se arrependeu muito, sempre amou Catarina. Mas então, hoje, ele a forçou, a deixou triste, a fez sentir pena do marido. Filinto sabia que estava errado. Catarina não disse nada. Ela ouviu chorando, lágrimas caindo na almofada. Catarina sentou-se e deu um tapinha no ombro do cunhado. Segure-se, estou bem. Espere, segure-se, não é minha culpa. Se você não der, o que posso fazer por você, certo? Filinto viu isso, olhou para a cunhada, não a viu mais chorar, também ficou aliviado. Você não está mais com raiva de mim? Ainda sou uma boa irmã. Catarina assentiu. Nenhum deles disse mais nada a ninguém, apenas sua respiração e batimentos cardíacos. Só mais tarde Catarina sussurrou: Na verdade, deixei você fazer isso para se vingar do meu irmão. Item Filinto abriu os olhos e olhou para Catarina. Ela não entendeu nada, mas continuou: Meu marido me criticou por não ter cabelo, ele não gostava de fazer isso comigo. Já faz muito tempo desde que fiz isso uma vez. Toda vez assim, ele usava outra bolsa. Não estou com raiva, mas sei que ele está criando você lá fora ultimamente. Ela parou por um momento, sua voz triste. Eu olhei para o telefone dele, eu investiguei aquela garota. Item Filinto ficou em silêncio, ele sabia que ela estava falando com ele. Irmã Catarina continuou: Maldita seja, o que aquela menina tem mais do que eu? Gordo, baixo, feio. No entanto, você continua mergulhando a cabeça nisso. Toda vez que vou para casa, bato nele de novo e, quando chego em casa, é como ficar em uma pousada, sem prestar atenção em ninguém. Ao ouvir sua cunhada dizer isso, Filinto entendeu que precisava confortá-la. Irmã, apenas chore, apenas diga: Ouça, eu estarei com você. As duas pessoas estavam próximas uma da outra e os dois extremos se encontraram. Filinto olhou diretamente nos olhos da cunhada e disse: Deixe-me entender a sensação de falta de jeito, a sensação de ter um caso. Se está errado, não está certo, mas me dá uma sensação de felicidade. Irmã Catarina parecia aliviada. Sim, ela queria experimentar esse sentimento, o sentimento que havia perdido para o marido. Nas mãos de uma mulher mais feia do que eu, negligencio minha família, marido e filhos. Agora, ela queria deixar de lado toda a moralidade, apenas o instinto humano nela. Do lado de fora, as nuvens de água pararam de flutuar e, dentro da casa, a água era um berço híbrido. Como uma pessoa limpa, Catarina tinha problemas para dormir quando terminava o trabalho. Em casa, levantava-se para tomar banho depois de uma pausa, só que hoje Catarina estava cansada. Ela foi ao banheiro e ligou o chuveiro. Ela queria tomar um banho frio. Ela olhou para fora e viu Filinto parado perto da porta. Catarina ficou envergonhada quando seu cunhado quis dar banho nela. Ela pensou, ela e o marido haviam se banhado assim. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Filinto desligou o chuveiro. Ele queria dar banho em sua cunhada. Catarina estava nervosa, mas também cheia de expectativa. Ela sorriu e olhou para ele. Você e sua esposa costumam fazer isso? Por que você fez isso comigo? Filinto não disse nada. Depois, Catarina tomou também a iniciativa de dar banho ao cunhado. Ela é como uma mãe gentil que dá banho em seu filho, gentil e cuidadosamente. Ela nunca tinha feito isso com o marido. Catarina não sabia o que havia de errado com ela. Filinto sussurrou: Irmã, eu quero. Catarina corou: O que você quer? Eu quero. Então Filinto a beijou vigorosamente e tirou a camisa de Catarina, jogando-a na banheira. A mão massageou os seios fartos. Mais de 1 hora se passou e a febre estava alta. Catarina dormia profundamente, e a cena de desenterrá-la parecia ignorar tudo. Catarina só queria viver para si mesma durante esse tempo. Na verdade, ela não se sentia desconfortável ou suja, era apenas o instinto da mulher. Filinto está tão cansado que adormece. Catarina levantou-se e foi para a casa de banho. Ela olhou para o lençol, corou, não achou que era tão vaidosa. Filinto adormeceu por 2 horas e depois acordou, olhando para o quarto vazio.
Ele pensou que sua cunhada havia retornado à sua cidade natal. Correndo para fora da sala, ele deu um suspiro de alívio quando a viu de pé na prateleira da cozinha. Ela estava enfiando ovos para ele comer. Ele se aproximou dela. Eu pensei que você estava de volta. Eu sinto sua falta. Catarina colocou isso de lado. Ela sorriu e disse: volto daqui a pouco. Tomei café da manhã e depois fui ao hospital buscar minha mãe e minha filha. Quando ele voltar, eu também vou para casa. Filinto desligou o fogão a gás e se virou. Ele quer de novo. Item Catarina sussurrou. Quer de novo? Estou tão queimando, vamos lá. Então ela ignorou. Deu uma última vez, então deve haver outra hora. Ela pensou, arrastando-se entorpecida. De repente, um telefone tocou. Catarina se assustou, olhou, o telefone era meu. Ela deixou o telefone perto da prateleira da cozinha. Filinto olhou para ela. Você liga, você ouve, eu vou me esconder imediatamente. Ele disse e sentou-se, aninhado perto de seus pés. Catarina estava um pouco assustada, mas lavou a camisola, com cuidado. Suas mãos tremiam, ela apertou o botão para atender o telefone e a tela mostrava um rosto familiar sentado no café da manhã. Olá, querida, você está de volta agora? Alô, eu tenho. Antes que Catarina pudesse responder, Filinto se moveu ligeiramente. Por se tratar de uma videochamada, Catarina não se atreveu a fazer nada muito óbvio. O que você está fazendo? Você dormiu bem. Catarina franziu a testa, mas depois tentou se acalmar. Ela deixou a câmera do telefone se desviar ligeiramente de seu rosto, tentando ser o mais natural possível ao falar com o marido. Sim, está certo. As palavras de Catarina não eram muito naturais. Ela era como uma pessoa picada por formigas, torcendo e girando. Do outro lado, o marido de Catarina estava tomando café da manhã e conversando, então ele não prestou atenção a cada pequeno detalhe. A expressão de Catarina estava quente. Par de mourir. Ela tentou se acalmar para conversar, mas o demônio não a poupou. Como você pode suportar isso? Ela queria encerrar a ligação e imediatamente disse: Vamos, irmão, tenho que ir ao hospital por um tempo e depois vou levar o carro para casa. Catarina desligou o telefone e imediatamente gritou: Você quer morrer? E se meu irmão soubesse? Eu bati em você até a morte agora. 1 hora se passou e Filinto desmoronou. Irmã Catarina ficou envergonhada e correu para o banheiro. Depois disso, Filinto a levou para a estação de ônibus de Maidin. Os dois se separaram. Filinto foi ao hospital para passar pelos procedimentos para buscar sua esposa e filhos. Eu estava andando para o pé da escada quando o telefone disse que havia uma mensagem. Catarina teve que ir ao banheiro na rodoviária para trocar de cueca. Filinto uivou alegremente, sentou-se em sua cadeira e mandou uma mensagem para sua cunhada. Bem, você joga essas calças fora. Ah, qual é o propósito de não jogá-lo fora? Você entrou no carro. Acabou. O carro está prestes a funcionar. Você tem que vestir calças diferentes. Meu irmão não sabe. Oh, sua mãe também está com medo. General? Você está com medo de ousar brincar com as esposas das pessoas assim? Porque você é tão linda. Eu não mando mais mensagens. Vá para o quarto com sua esposa. Exclua a mensagem. Sim, eu sei. Irmã, haverá outra hora. 3 filintotes depois, Catarina mandou uma mensagem para Filinto. Eu não sei. Filinto ficou atordoado, sem saber como entender. Ele apagou a mensagem e subiu as escadas, onde sua esposa e filho estavam esperando. Catarina reclinou-se na cadeira, a sensação de tontura ainda persistindo nela. Catarina fechou os olhos, ignorando tudo. Ela havia experimentado como era ter um caso, como era ter outra amante. Catarina sabia que era pecaminoso, errado, mas seu marido e muitos outros ainda queriam. Ela se consolou: meu marido não come, então deixe o cunhado dele comer. Catarina adormeceu com um sorriso no rosto. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo.
Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.